3, 2, 1. Olá, como vai? Tudo bem contigo? No conteúdo de hoje eu quero te chamar a atenção para uma entrevista muito importante que vai acontecer no dia 1º de abril. Parece dia da mentira, mas nesse caso não é. É uma entrevista que vai ser dada pelo ex-presidente Lula para o jornalista Reinaldo Azevedo, na Band News FM. Nessa quinta-feira, a entrevista vai ocorrer das 18 horas às 19h20, tá? Ela vai ser ao vivo e eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que nesse dia e nesse horário a Band News FM vai ter um pico de audiência como dificilmente eles já tiveram antes. Né? Gostando ou não do Lula, é importante a gente entender que ele é um personagem muito importante aí no cenário nacional. Em cima disso, eu quero te dar 4 razões para você ter atenção a essa entrevista. Gostando ou não do Lula, vamos entender que, ele é um personagem muito importante na política nacional, seja para os que gostam, seja para os que não gostam dele. Então, a presença, a fala, a participação dele em processos eleitorais tem uma relevância muito interessante que é preciso monitorar, é preciso acompanhar. Então esse é um dos motivos que eu acho que vale a pena ter bastante atenção a essa entrevista. Mesmo que você não acompanhe a entrevista no momento, tenha certeza que ela terá desdobramentos. Tenha certeza que ela, tenha certeza que ela, tenha certeza que ela terá desdobramentos em tenha certeza que ela terá desdobramentos nas mais diferentes esferas. O segundo motivo que eu recomendo que você acompanhe essa o segundo motivo que eu o segundo motivo que eu recomendo você ter atenção a essa entrevista e aos desdobramentos dela é entender que esse já é um dos movimentos muito importantes para a eleição presidencial de 2022, né? O, o, o atual presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que obviamente vai tentar a reeleição e a princípio ele não tinha nenhum candidato de oposição a ele muito forte que de fato ameaçasse uma possível reeleição dele. Só que com a chegada do Lula, só que com a retomada do Lula, a possibilidade Só que com a retomada do Lula ao cenário eleitoral, essa situação já muda de figura, né? Uma das últimas entrevistas que o Lula deu, após uma das últimas entrevistas que o Lula deu, foi notória a mudança de postura do Jair Bolsonaro em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Né? Então, o que antes ele não, se antes ele não usava máscara, passou a mostrar que usava. Se antes ele mostrava indiferença em diversas situações, ele passou a se mostrar preocupado com alguns dos problemas que a pandemia tem ocasionado. Então ficou muito claro que a presença do Lula no cenário eleitoral incomodou, de certa forma, colocou o Jair Bolsonaro na retranca, tomando tendo atenção para um movimento que virá de embate contra ele nas eleições do ano que vem. Um segundo movimento aí que a gente percebe também é a tentativa do Bolsonaro de retornar ao PSL, né, um partido que certamente tem um fundo eleitoral razoavelmente grande é, e que só com acesso a esse dinheiro ele de fato vai ter um poder de capital aí para realmente fazer frente a uma candidatura do Lula se isso realmente acontecer. Tá? Um terceiro motivo que é importante é o fato
Um terceiro motivo que é importante ter atenção a essa Um terceiro motivo que é importante ter atenção a essa entrevista é o fato do Lula tirar o Bolsonaro da zona de conforto. Né? Isso é muito importante para o nosso país como um todo. Né? Nenhum candidato, nenhum, seja o Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, merece uma situação. Deve ter uma situação onde reine. Deve ter uma situação onde governe de forma soberana, sem nenhum tipo de ameaça, sem nenhum tipo de concorrência relevante, podendo colocar em xeque um próximo mandato. Então, o fato da presença do Lula no cenário eleitoral tirar o Jair Bolsonaro da zona de conforto já é um excelente motivo para ter atenção ao que está por vir nessa entrevista. E por fim, o quarto motivo, que também é bastante relevante, é o fato dessa entrevista ser para o jornalista Reinaldo Azevedo. Se você não sabe, Reinaldo Azevedo é o jornalista que cunhou a expressão petralha, né? E ao cunhar essa expressão, o Reinaldo Azevedo ele só confirmou a postura que ele já tinha aí de ser um dos principais críticos aos governos do PT. Ele inclusive publicou alguns livros, esse aqui são alguns deles, O País dos Petralhas, O País dos Petralhas 2, né? E esse aqui também, Máximas de um País Mínimo. Reinaldo Azevedo foi por muito tempo colunista da revista Veja, que era ferrenhamente crítica também aos governos do PT. Então é muito interessante a gente observar esse movimento então é muito interessante a gente observar esse movimento do ex-presidente Lula aceitar dar uma entrevista em rede nacional para um dos seus maiores críticos aí para uma das pessoas que foi mais para uma das para um para um dos jornalistas que foi um dos maiores críticos a tudo que o PT fez ao longo aí dos seus anos na presidência. Né? Então isso mostra uma postura bem interessante que, de certa forma, é garantia de bom conteúdo para aquilo que pode acontecer. Que, de certa forma, é garantia de bom conteúdo sobre que de certa forma é garantia de bom conteúdo sobre o que a gente pode esperar desse encontro entre o Reinaldo Azevedo e o Lula, dia, dia 1º de abril, quinta-feira, dia 1º de abril, quinta-feira, das 18 horas às 19h20, na rádio Band News FM. Então presta atenção nessa entrevista e tenha certeza que esse encontro ele vai ter desdobramentos para a política nacional, para o atual presidente, para o Lula enquanto candidato. E a gente precisa ficar atento a esses e nós precisamos ficar atentos a esses desdobramentos, tá bom? Então é isso. Se prepara, se organiza, tenta acompanhar que vale a pena, tá bom? É isso. Se gostou desse conteúdo, se tem alguma questão, deixe seus comentários, deixe seu joinha também. E é isso. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.